Olá, eu sou a Maria Júlia, sou bolsista de extensão do Leme, eu estou aqui com a Soraya Bertoncello. Queria agradecer por você estar aqui dando essa entrevista para a gente. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse seu trabalho, quais são as principais temáticas que você está trabalhando agora. Certo, obrigada, Maria Júlia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela recepção do Leme, pela recepção aqui da UERJ. Então, eu sou doutoranda em comunicação social na PUC do Rio Grande do Sul, eu sou jornalista e publicitária também formadas na PUC do Rio Grande do Sul e eu estudo futebol, Desde o meu mestrado eu já estudava futebol. Primeiro eu estudei campanhas socialmente engajadas do Esporte Clube Bahia e quando eu entro no doutorado eu tento dar uma aproximação mais sociológica, antropológica para esse futebol enquanto objeto da minha pesquisa e eu passo a estudar cantos de torcidas. Hoje eu estou no 4º ano do meu doutorado, eu defendo em março do ano que vem, março de 26, e a minha pesquisa hoje é como os cantos da torcida de Grêmio e Internacional constroem ou refletem um imaginário sobre o torcedor gaúcho. Então, o que eu faço? Eu vou a campo com a torcida mandante, eu sou gremista, vou inclusive no campo do Internacional para apreender esses cantos, para escutar, às vezes até com leitura labial dos torcedores e anoto mesmo no caderninho, Daí eu tabelo esses cantos, eu tenho tudo bonitinho, tabela, para ver quais são os imaginários que se depreendem de cada canto, Então a gente percebe que são cantos assim. No Rio Grande do Sul a gente tem essa ideia dessa rivalidade, porque são só 2 grandes clubes. São clubes extremamente rivais. Lá no Rio Grande do Sul a gente não pergunta assim, para qual time tu torce? A gente pergunta, é gremista ou colorado? Mas, apesar dessa rivalidade tão grande, que para muita gente é a maior rivalidade do país, os cantos mostram muitas semelhanças. Às vezes são semelhanças como cantos, São as mesmas melodias, as mesmas palavras, e muitas semelhanças nesses imaginários que estão projetados por esses cantos, Então é sempre uma ideia de virilidade, do ser gaúcho, do seu torcedor que não abandona, que acompanha o seu time até a morte, e inclusive semelhanças nos cantos de opressão. Muitos cantos LGBTfóbicos, muitos, assim, lá no Rio Grande do Sul, puto para nós é gay, Sempre o outro torcedor sempre é o puto. Então, assim, é isso, são times muito rivais que têm essa semelhança tão grande nessa manifestação do torcendo que são os cantos. Partindo para essa parte dos cantos da sua pesquisa agora, a gente percebe aqui no Brasil uma semelhança muito grande com os cantos das torcidas argentinas. E você já fez o seu intercâmbio lá, já começou um mestrado lá. E eu queria saber para você, na sua experiência enquanto você esteve lá, enquanto uma mulher estrangeira e bissexual, quais foram as principais semelhanças e diferenças nesse quesito de violência, de masculinidade, machismo, até principalmente? Então, eu percebi algumas coisas, Eu lembro que a primeira vez que eu disse para um professor meu, que até era de jornalismo esportivo durante o meu intercâmbio, que eu ia no estádio e ele, nossa, como assim vai no estádio? Por que eu vou no estádio na minha cidade? Por que eu não vou em Buenos Aires? E ele achou impressionante que eu era uma mulher que ia no estádio, Os cantos lá, eu percebo sim eles como muito mais violentos do que os cantos brasileiros, de uma maneira geral. Mais violentos, assim, os cantos das torcidas gaúchas são muito mais semelhantes com os cantos argentinos, até por proximidade geográfica, Mas os cantos lá são muito mais violentos. A gente percebe que essa questão aqui, nos cantos no Brasil é isso, vai ser o pó de arroz que é viado, o não sei o que, fulaninho chupa meu pau. Lá é uma violência assim, tipo, é uma violência estupro mesmo, eu vou te comer, porque tu não é homem o suficiente. Então, assim, lá tem uma violência também de raça e classe social que eu não encontrei nos cantos aqui. Porque tu é boliviano, porque tu é pobre, porque tu é isso. Então, e eu falo isso como pessoa que frequentou o estádio lá e como pessoa que estuda cantos, e muito da literatura que eu uso é de pesquisadores argentinos que pesquisaram cantos, que eles têm, assim, essa questão da aniquilação do outro muito expressa nos cantos de uma forma que a gente não tem aqui. Mesmo eu observando cantos gaúchos. Parece que aqui, claro que lá eles também têm a questão do não deixar de apoiar nunca, de seguir o time, de dar a vida pelas cores, mas parece que a gente tem um pouco mais de, talvez, alegria ou leveza ou celebração no futebol, e isso acaba
aparecendo talvez mais do que a violência lá, assim, são muito pesados. Eu até achei, quando eu comecei a minha pesquisa, isso faz quase 4 anos, eu achei que eu ia encontrar mais violência nos cantos gaúchos e me surpreendeu. Por quê? Porque eu vinha nessa literatura teórica de cantos argentinos, que é realmente uma violência muito grande, que aqui, que bom que não se reflete. Agora, quanto a ser mulher, quanto a ser uma mulher bissexual frequentando estádios, eu acho que, assim, eu sentia que na Argentina existia, sim, mais machismo, sim, é que é estranho falar, né, que parece que a gente sempre vai proteger o que é nosso, eu vou proteger o Brasil e tô chegando... Mas tinham coisas que eu nunca vi, assim, no Brasil, pelo menos em Porto Alegre, assim, é isso, sabe? É como assim, tu é mulher e tu vai no estádio sozinha, coisas que eu acho que não caberiam, talvez, no Brasil, sabe? Ou, por exemplo, quando a gente para e percebe outro tipo, não aconteceu comigo porque eu sou branca, mas a gente nota manifestações racistas, e eu notava os meus colegas, que eram acadêmicos de jornalismo, comentários que eu tenho certeza que no Brasil seriam muito mal vistos. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falava, né, eu adoro Buenos Aires, é o meu lugar preferido, assim, amo de paixão, mas é um lugar que eu dizia assim, nossa, tem coisas que eu não sei se eu gostaria de criar um filho nesse ambiente, onde algumas falas são muito... Não sei como é que tá agora, faz bastante tempo que eu voltei da última vez, desde 2018, né? Mas, assim, eu via coisas que me assustavam, né? Eu lembro que teve um trabalho já quando eu fui para a minha pós-graduação lá, eu queria fazer uma matéria sobre times LGBT, e a minha professora da disciplina, ela disse, essa matéria não vende em lugar nenhum. Eu disse, mas eu não estou fazendo para vender, eu estou fazendo porque é um trabalho na faculdade, é o meu momento de escrever sobre o que eu gosto. E isso nunca aconteceu no Brasil, sabe? No Brasil a gente tem pesquisas, e não é uma nem é duas, é assim, cada vez mais pesquisas que voltam o seu olhar para a questão do LGBT no estádio. E lá, de novo, em 2018, talvez tenha mudado bastante, mas eu não sei o quanto mudou, sabe? Quando a gente fala também, o futebol de mulheres, como é que está na Argentina, que, ok, não teve 40 anos de proibição como no Brasil. Enfim, eu acho que eles têm ainda muito arraigada essa ideia do gaúcho, que é, desculpa, gaúcho, podia ser gaúcho até o gaúcho, né? Do argentino, que é o macho viril, mais forte, talvez, do que aqui no Brasil. Eu acho que sim, isso se reflete numa sociedade que sempre me pareceu, e eu senti como mulher, uma sociedade mais racista, uma sociedade menos tolerante com a diversidade de gênero, uma sociedade sem dúvida mais racista, sabe? E, veja bem, eu estou falando uma realidade de quem estava em Buenos Aires. Talvez, e isso eu falo por colegas meus, no interior da Argentina seja ainda pior. Então é isso, Buenos Aires, uma cidade super tolerante, né? Até aí. Sabe? Então, assim, foi, claro, uma experiência maravilhosa para quem gosta de futebol, não tem lugar como Buenos Aires, é uma cidade que respira futebol e tu sabe qual é a equipe daquele bairro pela cor das casas na rua. Eu lembro que eu morava muito perto de Almagro, e Almagro é um clube azul, preto e branco, eu me sentia na Zenha, que era o bairro onde ficava o Estádio Olímpico, mas, assim, é um lugar que respira o futebol, mas um futebol que ainda admite práticas muito violentas. Então, é sempre, né, esse tensionamento de, para mim, como pesquisadora, como mulher, como bissexual, como pessoa que milita no futebol, é aquilo, putz, que bonito isso, mas o bonito ia até um lugar que já não era tão bonito. Então, foi sempre assim. Ainda nesse aspecto de comparação entre o Brasil e a Argentina, a gente vê que tem 2 tratamentos completamente diferentes quanto aos períodos ditatoriais aqui na América Latina. Pegando de exemplo, recentemente teve o aniversário do golpe e tudo mais. E poucos times brasileiros se pronunciaram, principalmente times da elite do futebol. Enquanto no 24 de março da Argentina, vimos muito mais essa movimentação dos próprios clubes. Queria saber, você enquanto militante de futebol, como é que você vê essa ação dos clubes em questão de combates a pautas sociais? Não só, por exemplo, de momentos históricos aqui do Brasil, como a ditadura, mas datas comemorativas de LGBTs, pautas raciais. Então, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. Na Argentina, eles têm um cultivo da memória muito maior que o nosso, né? Então, parece que eles enxergam com muito mais dor e vergonha o horror que foi a ditadura deles. E por isso que eles falam tanto nisso, e por isso que me surpreende algumas decisões políticas que aconteceram lá, que talvez não tenham surpreendido tanto aqui. Mas, assim, os nossos clubes, né, sem dúvida, assim, foram 9 clubes, eu acho, série A, B, C e D.
9, imagina, de 4 divisões é muito pouco, mas não me surpreende, porque os clubes, a não ser que sejam clubes muito politicamente posicionados por sua história, não estou falando da presidência do momento, o Corinthians, o Vasco, assim, clubes que a gente sabe que tem uma caminhada construída em cima de um direcionamento, os clubes não vão se manifestar. E aí, quando a gente fala de outras pautas, que seria até de bom tom ter manifestação, né? O 20 de novembro, o 28 de junho, tem crescido, né? Isso eu acompanhei bastante com a minha dissertação, que era sobre campanhas socialmente engajadas. Tem crescido, sim, os clubes ano a ano, eles abraçam outras datas, mas é isso, ainda está muito limitado a datas. Então, a gente vai ver aquele monte de manifestação com bandeirinha de arco-íris em junho, ou 17 de maio, mas e aí, no resto do ano, o que acontece com esses torcedores LGBT? Esse discurso que é tão bonito e tão legal e tão inclusivo, o amor não tem cor, ou somos todos azuis, pretos e brancos, que é o que o Grêmio usa, isso vale nos outros dias do ano? Porque assim, o negro sofre racismo 366 dias por ano, não é só no 20 de novembro. Né? O que está sendo feito de fato? Por exemplo, esses clubes, eles estão de fato letrando os seus funcionários, e quando eu falo funcionários, eu falo atletas também. Né? Esses clubes, eles estão dando algum suporte para que, de repente, um atleta LGBT consiga sair do armário? Ou eles fazem questão que esse atleta permaneça nesse armário, porque Deus me livre ter um jogador gay? Então, é aquilo, é muito bonito e, assim, isso é uma coisa que eu comento com muita frequência. Eu acho que nós, enquanto comunicadores, a gente tem que ter a responsabilidade, sim, de ter um olhar muito crítico e entender que essas manifestações tão pontuais não são suficientes, né? São muito limitadas, são muito projetadas pelo calendário ou por casos específicos. Teve um caso de racismo, então vamos fazer uma campanha contra o racismo. São muito limitadas mesmo, são pontuais, não resolvem problemas. Porém, quando a gente fala, né, principalmente de manifestação, de campanha, a gente fala de representação e representatividade. Então, assim, eu entender que um clube de futebol, esse lugar que ainda tem uma passação de pano com a masculinidade hegemônica, tolera uma bandeira de arco-íris, mesmo que um dia por ano, eu não posso não celebrar isso como uma pequena conquista, que é muito pouco, de novo, mas acho que essa pequena conquista é aquela fissura, talvez, que permita com que a gente coloque, de repente, a mãozinha na fissura e faça assim, opa, tem um arco-íris aqui, vamos abrir para começar, de repente, a falar de letramento para diversidade com esse clube, vamos começar, de repente, a fazer, ter chamadas para a inclusão de pessoas pretas nos nossos cargos de gestão, por exemplo. Então, assim, a campanha, ela é muito pouca, sim, ela não resolve a vida de ninguém, não, mas ela é um primeiro passo. E no momento que a gente está vivendo no Brasil, que a gente sabe que é muito fácil nos tirarem direitos que foram construídos a duras penas, se a gente começar a só criticar o arco-íris é muito pouco, o 20 de novembro é muito pouco, de repente até isso vão nos tirar. E aí vai ser um retrocesso muito grande, porque daí vão nos tirar isso, e aí quando vê o clube que se manifesta lá no 30 de março, 1º de abril, vai aqui, ó. E um parênteses, né, muito grande também, falando de campanha. Momento de futebol importa muito. Né? Eu acho que tem alguns clubes que estão há muitos anos vivendo momentos fantásticos dentro do campo, que ganham todos os anos pelo menos um estadual e não se manifestam. Então, assim, gente, o momento que o clube tem para botar a cara mesmo e para levantar a bandeira mesmo, e todas as bandeiras, é quando o clube está ganhando. Porque, assim, a gente sabe que, imagina o teu time só perde, e tu ainda vai fazer uma campanha super legal, mas não tem dinheiro nem para contratar um zagueiro que preste, e tu ainda vai me fazer, como é que é lacração? Ok, mas e o clube que ganha? Onde está o clube que ganha? Sabe, onde estão os clubes? Os clubes que ganham são os clubes com mais dinheiro. Onde não é possível que não tenha 100, vou falar que nem gaúcho, 100 pila, 100 reais, para tu fazer uma manifestação decente numa data importante, nem que seja para fins assim, ó, didáticos. Sabe, para ensinar. A gente passou, independente de ser de esquerda ou direita, entender que ditadura foi um período que matou, que oprimiu, que reprimiu, que extinguiu muitas formas de expressão, né? Entender como um período abominável que não deve voltar, não é ser de esquerda ou direita, é ser humano. E eu acho que todo clube de futebol tinha, sim, que se entender nesse lugar, mas principalmente os que estão ganhando tudo, né? Que para eles é mais fácil.
Você está aqui no Rio de Janeiro para abranger a sua pesquisa, né? Pensando também nas torcidas cariocas. E você já chegou a comentar algumas vezes que você achava que as torcidas aqui do Rio de Janeiro seriam até um pouco mais agressivas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso em comparação às torcidas do Sul, porque como você bem falou antes também, lá no Sul só tem 2 torcidas. Então eu quero saber se é uma questão mais de... Aqui temos 4 grandes, então essa rivalidade é mais diluída. Como é que funciona esse processo, ao seu ver? Assim, eu achava que aqui as torcidas seriam mais agressivas, talvez pela questão da torcida organizada, que, com o perdão do uso da palavra, são mais organizadas do que lá no Rio Grande do Sul. Hoje no Grêmio existem sim as torcidas organizadas, mas elas estão muito diluídas dentro, inclusive espacialmente no estádio. Na arena do Grêmio tem um setor sem cadeiras, o setor mais barato é a geral. A geral do Grêmio, a barra do Grêmio, a primeira barra do Brasil, tem esse nome por causa do setor. E todas as organizadas estão ali junto, e quem comanda os cantos é a geral. Dentro da arena se canta sempre o mesmo canto, não tem disputa de canto. É uma coisa que eu não percebi, por exemplo, no Beira-Rio, né, onde as torcidas organizadas ainda têm as suas diferentes posições, e aí a 12 vai cantar de um jeito, né, a Guarda Popular, de um jeito, e aí a FICO vai cantar de outro, e aí, enfim, tem uma diferença, mas, né, é isso, não tem aquele negócio que tem briga tem em qualquer lugar, mas assim, não me parecia, também, de novo, a minha percepção muito construída pelo imaginário que a imprensa me trouxe, né? E a imprensa, a gente sabe, quando a imprensa fala de torcida organizada, é sempre o marginal, o bandido, olha essa briga, matou. E aí, quando a gente vê, o cara só estava com a camiseta do time e nunca chegou perto da organizada. Então, assim, eu tinha, sim, essa impressão de que talvez as torcidas aqui fossem mais violentas por isso, por ter essa identidade de organizada, por entender que as torcidas organizadas, né, elas surgem, ok, nos anos 30 em São Paulo, mas assim, a ideia de TO, ela é muito difundida no Rio de Janeiro por ter 4 grandes equipes na mesma cidade, e dessas 4, 2 têm o mando de campo no mesmo lugar. Mas assim, por esse 1 mês que eu tô aqui, não fez 1 mês ainda, e tendo frequentado o estádio, claro, não fui em clássicos, né? Mas o que eu vi dentro do estádio, ou o que eu vi até de convívio, foi um convívio muito civilizado. De novo, né, o meu recorte é muito pequeno, de repente é um bom momento para todos os clubes da cidade, mas assim, eu não senti medo de ir no estádio aqui, sabe? Assim como eu não sinto medo em Porto Alegre, mas Porto Alegre eu estou jogando em casa, né? Aqui é isso, eu sei como ir, já fui sozinha, prestando atenção, porque aquilo, onde é que a organizada fica lá? Não vou ficar embaixo do lugar, vou me posicionar. Então, assim, acho que esse mito que eu tinha de essa cidade que tem talvez organizadas se desfez um pouco. Eu acho que as torcidas organizadas, como qualquer recorte da sociedade, vão ter pessoas boas e pessoas ruins, só que ainda são uma estrutura muito dentro dessa ideia, né, de socialidade. Então, não dá para achar a organizada é só bandido. Não, gente. As organizadas, durante a pandemia, estavam ali distribuindo comida, sabe? As organizadas, quando as estradas estavam fechadas, estavam abrindo estrada à força. A violência nem sempre é tão ruim assim. Então, né, acho que esse meu período aqui também ajudou para desmistificar essa ideia que, nossa, que horror as torcidas no Rio de Janeiro. Não só as torcidas, né? Essa ideia que a gente tem, que, de novo, construída pela mim, nossa, que horror o Rio de Janeiro. Em todo lugar é perigoso. Sabe? Então, foi bom, assim, acho que nesse ponto, assim, as minhas experiências em estádio aqui foram muito legais, né? Os cantos aqui são muito legais, tem um canto aqui que eu acho lindo, domingo eu vou ao Maracanã. Por que ele é lindo? Porque ele só existe aqui, e todas as torcidas cantam, e eu, nossa, gente, assim... Então, acho que, assim, tem as suas particularidades das torcidas aqui, tô achando tudo muito... É isso, é um torcer tão diferente, ao mesmo tempo tão semelhante com o que eu vejo no Rio Grande do Sul, porque torcer é isso, as pessoas vão porque elas amam, né, porque elas querem se divertir, porque elas querem extravasar, e às vezes a violência é um jeito de extravasar também, mas dentro dos estádios não sentir medo. Sim. Aproveitando que você falou desses coletivos das torcidas organizadas e tal, você também já chegou a falar que você fez parte do coletivo antifascista do Grêmio, chegou a escrever textos para lá. E nessa questão, por exemplo, dos cantos que reproduzem vários preconceitos, esses coletivos, eles acabam tendo algum movimento contra esses cantos, ou eles ainda não têm se organizado muito bem quanto a isso? Queria saber se tem alguma
algum pensamento dentro desses coletivos para tentar combater isso efetivamente dentro dos estádios? Então, eu vou falar da minha experiência como Grêmio Antifascista. Eu estive no Grêmio Antifascista num momento muito bom para o Grêmio e muito bom para falar de política de um viés de esquerda no futebol, entre 2016, 2017 e 2019. Foi um período que o Grêmio ganhou uma Libertadores, foi um período que a gente elegeu um presidente que representava tudo que a gente combatia. Então, né, era fácil capturar mentes e corações, vamos falar assim, naquele momento. Talvez naquela época, por enxergar que a gente tinha esse grande inimigo comum, não houvesse uma preocupação sobre os cantos. O grande problema, quando a gente fala em cantos, dentro do Grêmio, qual era? Era o uso da palavra macaco. Porém, desde 2013 e 2014, ali começou com a história do Aranha, o macaco foi caindo em desuso, né, por parte da geral do Grêmio, e assim, não caiu em desuso porque eles pensaram, nossa, que horror, somos racistas. Não, caiu em desuso porque o clube ia começar a ter sanções, ia começar a perder ponto. Foi eliminado de uma competição, com o caso Aranha, né, parênteses da eliminação da competição. Ia perder o jogo de volta, então estaria eliminado de qualquer jeito, então assim... Até fizeram um favor que a gente deixou de passar mais vergonha ainda dentro de campo. Mas, hoje, o macaco, essa palavra, não existe nos cantos da geral do Grêmio, que são os cantos que todo torcedor dentro do estádio reproduz. Tá? É uma palavra, ela é substituída por amargo, por morango, por colorado. Morango tem, sim, uma conotação LGBT-fóbica? Tem, mas né, dentro de tudo que pode aparecer, essa é inocente. Por muito tempo, os cantos com a palavra macaco ainda eram reproduzidos do lado de fora dos estádios, principalmente em dias de Grenal. Hoje, eu já percebi mais de uma vez que, assim, no ônibus, no bar, alguém puxa um canto com macaco, vai ter um torcedor que diz, não, sabe, esse não. O pessoal não dá trela, não vai atrás, não embarca no cantar macaco. Que eu acho ótimo, né? Mudança. Assim, outros coletivos antifascistas fazendo certas pressões para a eliminação de certos termos em cantos, eu sei que existe, parece que no Fluminense, né, tentar abolir o mulambo de um canto, porque tem uma carga social muito pesada e bastante violenta, mas assim, do que eu vejo de manifestações antifascistas de torcida, parece que os cantos não é o grande problema deles, eu vou ser clubista falando isso, eu não vejo nenhum coletivo de esquerda do Inter preocupado com um canto que diz eu vou matar um puto tricolor. Né? Então, assim, acho que ainda esses por quê? Porque o canto é isso, é extravasar o meu torcer, e esses coletivos ainda que de esquerda são sim feitos em sua maioria por homens, né, que estão nesse seu lugar de privilégio, de conforto, e que talvez não tenham essa preocupação em, enfim, combater certas opressões, porque eles não são vítimas dessa opressão. Então, acho que eu vejo que, assim, as pautas dos coletivos... Faz bastante tempo que eu não acompanho os coletivos antifascistas ou de esquerda de clubes. Mas acho que, assim, hoje as pautas elas estão bastante ligadas. Ou a questão do acesso ao estádio, né, ingresso muito caro, o direito de vir no entorno de estádio, que é uma coisa que a gente tem visto no Allianz São Paulo, por exemplo. Mas, assim, a prática torcedora mesmo, lá dentro do estádio, não me parece que seja uma preocupação de primeira grandeza, assim. Inclusive, não sei se um dia alguém vai se preocupar, a não ser que seja uma indecência, um canto que é racista, porque racismo é uma coisa que não é tolerada, como eu estou sendo romântica. As torcidas têm vergonha de ser racistas, né? Então, a não ser que seja um canto abertamente racista mesmo, eu não acho que alguma torcida vai fazer um grande esforço para acabar com o canto, assim. Eu não sei se vão parar de cantar Gambá, ou Mulambo, ou Bambi, né, por mais progressista que seja o grupo. Partindo agora para a parte política também do futebol, a gente percebe que no Sul os sócios torcedores têm mais participação política do que aqui no Rio, por exemplo. Aqui no Rio é praticamente nula a nossa participação, mas mesmo assim com a participação dos sócios torcedores, a gente vê que é um grupo muito seleto que participa desse processo político, né, dentro dos clubes. A gente sempre vê os mesmos rostos, os mesmos sobrenomes. Então, eu queria saber como é que é esse cenário, assim, para você, de
como esses grupos marginalizados, pessoas pretas, mulheres, LGBTs, podem tentar quebrar essa barreira para chegar a esse espaço de decisão dentro dos clubes? Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem um exemplo que... Agora eu vou me despedir de todo o meu clubismo. A gente tem um exemplo que, para mim, é muito importante no sentido da participação do torcedor do movimento de arquibancada que chega numa instância de poder, que é o Povo do Clube, que é um movimento político no internacional, que hoje, inclusive, está na presidência, e é um movimento de arquibancada. Porém, por exemplo, no caso do Grêmio, para ter direito a voto, tu tem que ser sócio 2 anos ininterruptos, para ter direito a ser votado são 5 anos, para ter direito a concorrer à presidência são 10 anos e mais um monte de poréns. É muito caro ser sócio hoje. As pessoas, de repente, que têm essas condições de serem sócios por 2 anos ininterruptos, e aqui eu estou falando 2 anos, vamos de novo falar no Rio Grande do Sul, né? Eu vou ser sócia por 2 anos, daí num recorte de 3 anos eu vou ter uma pandemia, uma enchente. Né? Então, assim, ó, primeiro lugar, barreira financeira mesmo, ser sócio por 2 anos. Eu acho doloroso pagar todo mês, religiosamente, eu não atraso para o meu time quase perder para um time que não tem divisão, que foi o que aconteceu há 1 mês e meio atrás na Copa do Brasil, que o Grêmio quase perdeu para um time de Roraima que não disputa nenhuma divisão. Mas eu pago, beleza, porque eu posso, escolhas, enfim. Então, em primeiro lugar tem isso, né? Segundo lugar, o ser sócio, o acesso ao estádio, o convívio, é também saber desse direito de voto. Os clubes estão mesmo interessados em fazer grandes campanhas, olha, se associa porque tu vai poder votar? Né? Então, de novo, outra questão, se a gente pensa o que falta para mudar um pouco as caras, literalmente, que estão nessas instâncias de poder. Dar essa possibilidade para que essas pessoas marginalizadas do usufruir do futebol consigam ser sócias, consigam se manter sócias, né? Consigam outra coisa, conselheiro de clube, eles não ganham dinheiro para isso. Então, tu tem que ter o teu tempo para 1 vez por mês, pelo menos, ir lá para uma reunião com um monte de gente e, às vezes, só ouvir, tu vai perder tempo e tu vai perder dinheiro, porque é o transporte, é o estacionamento, não sei o quê, tu não vai ganhar nada para isso e, às vezes, tu tem que abrir mão de outros compromissos, ou, às vezes, tu não pode porque tu trabalha. Então, é um lugar bastante privilegiado, é uma caminhada muito grande. Acho que os clubes poderiam, sim, pensar em políticas que levam... Quem é que quer mexer no seu lugar, né, no seu lugar de conforto? De repente, assim, colocar que o conselho tem que ter pelo menos 10% de mulheres. Acho que já seria uma coisa ok. Vai acontecer laranja, como acontece na política, né? Vai. Um problema de cada vez, gente. Vamos botar as mulheres lá dentro, depois a gente vai pensar se essas mulheres estão levantando as bandeiras que a gente gostaria. Uma coisa de cada vez. Planos de sócio com direito a voto com valores simbólicos. Acho que, por exemplo, no Grêmio isso é uma coisa impossível. O Grêmio não é dono do seu estádio. Não vai acontecer. O Inter talvez tenha e consiga manter. Então, acho que assim, clubes que são donos dos seus estádios deveriam sim trabalhar muito na questão do sócio e dar direito a voto, porque assim, ser sócio só para comprar ingresso antes, tu não é sócio. O sócio eu entendo como dono. Eu lembro quando estavam demolindo o Olímpico, eu roubei um azulejo do banheiro do Olímpico. Eu disse, eu sou sócio, eu sou dono desse azulejo. E foi só um azulejo, né? Eu não botei uma cadeira embaixo do braço porque eu não conseguiria. Então, assim, o sócio torcedor, ele tem que se entender como um proprietário de alguma parte mesmo que muito pequena e muito simbólica daquilo ali. Né? Que nem agora, por exemplo, eu lembro que durante a pandemia, os sócios que pagaram ininterruptamente o Grêmio têm uma placa na parede, eu achei super legal. Porque sim, eu sou dona daquilo ali, embora o Grêmio não seja dono da arena. Né? Eu continuei fazendo parte daquilo ali. Então é isso, é encontrar maneiras para que essas pessoas cheguem a essas instâncias de tomada de decisão. Mas acho que isso é uma coisa que nenhum clube de verdade vai parar e pensar, porque, de novo, por que essas famílias, o Grêmio é de 1903, por que essas famílias estão há 120 anos, e são as mesmas famílias, há 120 anos no poder, o que elas ganham com botar gente diferente? Para que elas vão se incomodar? Se tem tudo dado certo até então. A gente vê coisas assim, no Grêmio, eleição sem oposição, sabe? O time tem que estar capengaço para ter uma oposição, e aí quando a gente vê a oposição é pior que a situação e a gente vota para não abrir mão de votar. E agora falando mais de um ponto de vista pessoal, né? Você já manifestou a sua vontade de fazer parte do conselho e de se candidatar.
A gente sabe que o lugar das mulheres nesse espaço de poder tem sido quase nulo e quando chegam lá elas são muito hostilizadas. Por exemplo, a gente tem casos absurdos do próprio presidente da CBF hoje em dia. Então, enquanto mulher, como a gente pode tentar ocupar esse espaço de poder mesmo dentro do futebol, tanto nos clubes quanto nas federações e enfim? Olha, é o tipo da luta que a gente vai ter que sim contar com o companheirismo dos homens, porque, né, não que eles sejam tão necessários assim, não são, mas no final das contas, eu acho que às vezes um homem consegue abrir uma porta que 20 mulheres vão ter que empurrar para abrir. Então, se a gente puder contar com aliados nesse tipo de disputa, nesse espaço masculino, é sempre importante. Eu acho que o que é feito, o que eu faço, o que tu faz, o que tanta gente faz é importante. Mulheres que estudam futebol. A maioria das pessoas que eu conheço que estudam futebol são mulheres. Talvez eu já disse isso uma vez, a gente tem que estudar o dobro para falar metade. Eu acho que a gente não pode abrir mão das pequenas conquistas. Foi o que eu falei ali antes, né, da questão, é só o arco-íris, mas a gente não pode abrir mão disso. É só um 8 de março, mas a gente não pode abrir mão disso para conquistar mais. Então, assim, é entender que a gente chega em um lugar e a gente, por mais difícil e doloroso que seja, a gente não pode arredar o pé dali, porque é muito mais difícil. Então, o que a gente, assim, são pequenas práticas, coisas muito pequenas mesmo, assim, tu tem um amigo e ele tem um filho e uma filha e ele só leva o menino para o estádio, questiona, na cara dura, por que tu não leva tua filha para o estádio, sabe? É isso, tu é mulher, tu tem direito a voto. Eu várias vezes assim, não vou mais ser sócia porque eu não aguento esse time, eu vou porque senão eu vou perder meu direito a voto. Assim, por que uma vez eu sofri um assédio dentro do estádio, eu mandei um e-mail reclamando mesmo. Sabe, na verdade devia ter feito muito mais, mas enfim, na época eu não fiz. Sabe, é isso, reclamar, encher o saco, por que não tem um ônibus que eu consiga chegar segura no estádio, conhecer os meus direitos, por que as camisetas... Gente, tem tanta manifestação de torcedoras que conseguiu trazer um bom resultado, sabe? Quando a gente viu clubes tentando contratar jogadores... o Santos tentou contratar o Robinho, ou foi o Atlético Mineiro, não lembro. Enfim, sabe, são as torcedoras que fazem todo um barulho e o clube acaba voltando atrás. Então é isso, usar essa voz, porque se não se importam conosco, com as mulheres, porque a gente está no estádio, vão se importar porque a gente paga. Né? Então, sim, a gente tem que se fazer ouvir, tem que gritar, tem que estar nesses lugares, tem que sim apoiar outras mulheres. Eu faço questão, eu comecei a frequentar estádio sozinha e sempre que eu posso eu levo mulheres comigo, mulheres que não foram, quando me dizem assim, nunca fui, então vem comigo. Sabe, por que isso? Porque eu acho que uma pessoa que gosta de futebol e nunca foi no estádio porque tem medo, e quando ela descobre que ela não precisa ter medo, sabe, foi o que eu disse, eu vim aqui para o Rio e disse, não precisa ter medo de ir num jogo aqui, é muito libertador, é muito, nossa, esse lugar é meu também, sabe, vão dizer que esse lugar não é para mim, mas eu faço questão que seja, mesmo que eu tenha que ouvir barbaridades, eu vou ouvir, eu vou usar a roupa que eu quero, então assim, botar a cara, e é cansativo. E vai ter muitas vezes que a gente vai dizer que não quer, e vai ter muitas vezes que eu não vou porque eu tenho medo. E vai ter muitas vezes que eu não aguento mais eles falarem no nome desse cara que foi condenado por estupro, pode ser técnico do meu time, sabe? Eu não aguento mais ouvir o mesmo cara da CBF falando uma porcaria dessas. Eu não aguento mais. Todos os dias é um grande eu não aguento mais. Mas eu acho que o futebol nos ensina isso, né? Pelo menos para quem torce para times, para times que nem sempre estão tão bem assim. Eu acho que o futebol nos ensina muito a eu não aguento mais. Mas eu vou no estádio de novo hoje porque talvez a gente ganhe hoje. Então, eu acho que é isso, entender que a gente tem pequenas conquistas, que são sim muito pequenas, mas de repente tanta gente antes de mim fez tanto mais, sabe? Que eu acho que eu, dentro de todos os meus privilégios, de mulher branca, de mulher com uma passabilidade hétero, de uma mulher com curso superior, uma pessoa que estuda futebol, eu não tenho direito de ter medo, não do futebol, sabe?
Então, eu acho que é isso, é reconhecer os nossos privilégios, usar esse privilégio como uma ferramenta também, levar as outras mulheres conosco, cutucar os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos irmãos, nossos pais, nossos tios, os homens que estão com a gente, para dizer que esse lugar é deles também, né? Esse lugar de aliado, de pessoa que tem sim uma obrigação de novo, eles também usar o seu privilégio para fazer alguma coisa por nós. E bater no clube mesmo. Como eu disse assim, eu sou sócia, eu sou dona, eu me sinto totalmente no direito de reclamar que o meu clube não pensou numa camiseta com um corte feminino, sabe? Que parece uma extrema futilidade, talvez seja, mas e aí? Mas eu quero, sabe? Eu tenho todo o direito do mundo de reclamar porque que as minhas atletas, as gurias do Grêmio não jogam na arena nunca. Eu tenho direito, esse clube é meu, eu sou sócia. Então, assim, é isso, é usar o privilégio para tentar cavar pequenos lugarzinhos para que talvez as próximas gerações tenham uma vida de torcedora menos brutal, assim, sabe? Menos violenta, menos confortável. Foi isso. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te ouvir. Foi ótimo, de verdade. Eu que agradeço. Estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada.